Quando eu olho para a Bíblia, o meu padrão bíblico, a minha referência, a principal referência sobre como você agir diante dos desafios do país é o padrão de Neemias. Uhum. Neemias ele teve 3 atitudes quando ele viu os muros de Jerusalém derrubados. E o que significa os muros derrubados? Significa que qualquer inimigo poderia a qualquer momento entrar lá, espoliar, roubar, violentar as pessoas. E hoje a gente vive uma sociedade em que a gente tem vários muros derrubados. A gente tem o muro derrubado da punição, a impunidade. A impunidade faz com que os políticos corruptos venham, nos roubem e vão embora. E aí isso gera um dano concreto para as pessoas. Quando o Sérgio Cabral estava desviando dinheiro lá no Rio de Janeiro, ele estava tirando dinheiro da infraestrutura que era para evitar soterramentos. Eles chamavam de taxa de oxigênio a propina. E várias pessoas morreram soterradas por falta de oxigênio porque o dinheiro foi desviado. Meu Ele Deus. tirava o dinheiro da saúde, 5%, e as pessoas iam morrendo no Hospital Pedro Ernesto, que tratava pessoas com câncer, fechando alas e mais alas inteiras por falta de dinheiro para funcionar. E o diretor do hospital deu uma declaração dramática, dizendo que aquilo significava para muitas pessoas a diferença entre a vida e a morte, porque o câncer tem uma janela de oportunidade de tratamento. E se você não aproveita aquela janela, a pessoa vai morrer, não vai ser uma morte rápida. Vai ser uma morte lenta, dolorida e com muito sofrimento. Então, a corrupção, ela mata, a corrupção, ela faz sofrer, a corrupção, ela expolia as pessoas. E quando você tem a corrupção podendo entrar na cidade, fazer o que quer e saindo impune, quando você tem os criminosos sendo tratados como vítimas da sociedade, saindo das cadeias, essa política das celas abertas, progressista, você tem uma cidade sem muros. E a gente poderia ainda trazer várias analogias em vários Uhum. outros sentidos em que a gente não tem muros. A deterioração moral da nossa sociedade, a retirada dos muros, a exposição da nossa população ao mal. E qual foi a atitude de Neemias diante disso? Dos desafios da sua nação? Teve 3 atitudes centrais. A primeira atitude foi lamentar, chorar. Chorou. Ele se lamentou, ele chorou. E a verdade é que se a gente não tiver um coração de carne, se a gente não tiver empatia, se a gente não sofrer a dor do outro, não se importar com o outro, a gente jamais vai agir. A primeira atitude nossa como cristã, em amor ao próximo, é a gente sofrer, doer no nosso coração a dor do outro, a gente não permitir que o nosso coração empedre. A segunda atitude que Neemias adotou foi de jejuar e orar. Jejuar e orar, jejuar e orar. Mas ele não parou aí. Ele deu um passo de fé. Ele compareceu perante o rei, como copeiro do rei, ele era um funcionário público, estava na zona de conforto, e ele decide sair da função pública dele para fazer algo impossível, reconstruir muros. E ele comparece perante o rei triste. A Bíblia fala que era a primeira vez que ele estava comparecendo assim perante o rei. Por quê? Cara, ser copeiro, comparecer triste diante do rei, o risco era cortar a tua cabeça. Né? Quem faria isso? Uma loucura. Mas ele comparece triste, o rei pergunta por quê, ele explica e o rei não só se compadece da situação, mas apoia. E ele vai com a autoridade real na viagem rumo a Jerusalém. Ajuda, né? Chega lá e era uma missão impossível. Todo mundo falava, quando vocês perceberem, vocês vão estar sendo atacados de todos os lados. Era uma missão literalmente impossível, mas com oração. Em vários momentos você vai ver que ele segue em oração diante de Deus, com uma espada na mão, com um tijolo na outra, com a graça de Deus, eles reconstroem os muros. O que a gente precisa hoje, como cristão e como igreja, como cristãos e como igreja, é ter atitude em Neemias. Nos lamentar, sofrer a dor, não nos acostumar com o normal, ver o processo de deterioração, o processo mesmo de substituição de uma visão cristã de mundo por uma visão humanista e todos os problemas que isso traz, é a gente jejuar e orar e é a gente agir. A gente tomar ações concretas. Porque quando uma pessoa quebra o braço, quando o nosso filho quebra o braço, a gente ora, mas a gente não fica só orando, a gente leva para o médico. Você ora porque você sabe que a gente é limitado, que a gente não é autossuficiente, mas você faz a sua parte. Você ora e toma remédio. Exatamente. Deus age por milagres, mas Deus age por processos. Às vezes a gente está aqui pedindo para Deus que transforme o nosso país de lagarta em borboleta, mas Deus tá olhando para nós e falando, meu amigo, eu também quero que essa lagarta vire uma borboleta. Mas eu ajo por milagres, mas eu ajo por processos. Essa lagarta, para virar uma borboleta, Vocês estão aí ela pra não precisa de isso. um milagre, ela precisa de um processo, exatamente. Vocês estão aí para isso. Seja sal e seja luz. O Francis Schaeffer, no livro Manifesto Cristão, ele escreve em 80, depois da legalização do aborto, que é o que está acontecendo no Brasil agora, e ele escreve dizendo, onde esteve a igreja nos últimos anos que não tocou as trombetas? Se a gente chegou ao ponto em que a gente chegou, em que o cristianismo foi substituído por um humanismo em que se perde as referências da verdade, dos valores, é porque a igreja não desempenhou de modo adequado seu papel de ser sal da terra e luz do mundo.
E a gente só vai fazer isso se a gente nos envolver em todas as dimensões da sociedade, todas as esferas. Nós precisamos, nas igrejas, despertar vocações, jovens vocacionados para servir, inclusive na política.